Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu amigo Pastor Sérgio, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui mais uma vez nesse canal para falarmos um pouco da santa, poderosa Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Convido os irmãos a lermos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 5, Jeremias 12, 5. A palavra do Senhor diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Nós lemos um trecho da palavra de Deus, nosso Pai. Deus, ele falando com o profeta Jeremias acerca dos sofrimentos que Jeremias já tinha passado e aqueles sofrimentos que viriam, que seriam maiores, porque Deus está falando com Jeremias através de figura, uma linguagem figurativa, mas a palavra de Deus, ela nos revela coisas grandiosas, Aqui fala das conspirações contra Jeremias nesse capítulo, e Deus está falando: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? O que Jeremias sofreu nas mãos dos sacerdotes de Anatote, Jeremias tinha sofrido muito na mão dos sacerdotes de Anatote, e Deus está comparando ali, ele correndo com homens, ou competindo com homens, porque Deus está ali mostrando que esse sofrimento não era o maior que Jeremias haveria de passar, não era o desafio maior que Jeremias haveria de passar, não eram as aflições maiores que Jeremias haveria de passar. Mas a Bíblia está dizendo ainda mais, o que Jeremias sofreu nas mãos dos sacerdotes de Anatote não era em comparação com as perseguições que estavam para vir. Aquilo que Jeremias tinha passado com os sacerdotes ali de Anatote, foi para o cepo, foi colocado no calabouço, não dava para comparar com as aflições maiores que ele haveria de passar, ou o insulto, não é? Porque mais à frente aqui você vai ver Jeremias passando por outros processos, e a palavra de Deus está dizendo aqui: por isso, o profeta devia preparar-se com fé e coragem para enfrentar provações maiores. A questão do povo de Deus é que sempre o povo de Deus tem que se preparar pela fé para enfrentar perseguições maiores, lutas maiores. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo de número 6 está dizendo, versículo de número 6, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após a ti, em alta voz: não te fieis nele, ainda que te diga coisas boas. Os irmãos de Jeremias se levantavam contra ele, perseguiam a ele. Quero retroceder
Jeremias, capítulo 12, versículo de número 4. 12, 4. Até quando lamentará a terra e secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá. Ele não verá o nosso último fim. Aqui a palavra está nos afirmando que os ímpios da época de Jeremias gozavam de benefícios materiais. Gozava de benefícios materiais. E eu quero refletir um pouco sobre isso. No versículo 12, capítulo 12, versículo de número 1. O justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal alevosamente. Os ímpios da época de Jeremias gozavam de recursos materiais, vivia uma vida regalada, aprazível. Isso estava causando uma certa inquietação em Jeremias, e ele pergunta para Deus por que os ímpios eles vivem nessa aparente prosperidade. Porque o conceito de antigamente é o mesmo conceito de hoje. Achava-se que quem tinha uma possibilidade material, um recurso material, isso era resultado de obediência ou desobediência. Mas, na verdade, não é assim. Na verdade, não é assim. Se a gente olharmos para a realidade, materialmente rico são mais os ímpios. Condição financeira, quem tem maior condição financeira são os ímpios. Porque o conceito de Deus para obediência e desobediência não é acúmulo de dinheiro e nem abundância de comida. O conceito que Deus mostra de obediência e desobediência é comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jeremias achava, plantaste quem? Os ímpios, e eles arraigaram-se, avançam-se, dão também frutos, chegando estás a sua boca mais longe do meu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova meu coração. Tu me vês e prova meu coração. O meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para a matança e prepara-os para os dias da matança. Ele estava olhando a situação dos ímpios. Jeremias faz um contraste entre os seus sofrimentos e a prosperidade dos ímpios. Uma das coisas que os crentes eles não podem deixar de se levar é olhar para o sofrimento que eles estão sofrendo por causa da obediência da palavra de Deus, pelo fato de servir a Deus com lealdade, e olhar para os ímpios e fazer comparação. A única porção que o ímpio tem, muitas vezes, é essa. Aqui. De ter uma situação materialmente, aparentemente melhor do que a de uma pessoa fiel, de uma pessoa justa. Mas o problema está no fim. No fim. Porque a vida nessa terra é passageira. Louvado seja Deus.
Você pega a tua Bíblia, a Bíblia diz que não se pode ter inveja do ímpio. Salmos 73, 3. Salmos 73, 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista quase desviou o seu pé do caminho. O salmista quase desviou o seu pé do caminho. Quem, pastor? Davi não, Asaf. Por olhar a prosperidade dos ímpios. Você só entende isso quando você entra no santuário, quando você entra em comunhão. E a palavra de Deus está dizendo, porque eu tinha inveja dos soberbos, porque ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte. Tem pessoa que vive ímpio arregaladamente a vida inteira. Você pode ver na parábola de Lázaro e o rico. Não tem aperto. Não se acha, né? Porque não há aperto na sua morada, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, o salmista tinha inveja dos ímpios. Mas a tua Bíblia, ela está dizendo, a tua Bíblia, ela está dizendo, no Salmo 37, versículo 16, Salmos 37, 16, e é nisso que você e eu temos que se contentar. Mais vale o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ímpios. Mais vale o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ímpios. Não olhe para a prosperidade dos ímpios. Se prepare para aflições maiores. Jesus falou, no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci. Está aí a palavra de Deus. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, dê um joinha, acione o sininho para ser divulgado para você ser despertado todas as vezes que botarmos vídeos novos. Tenha um dia abençoado. Evangelho sem cruz não é evangelho. Se você gostou, inscreva-se no canal, divulgue para 10, 20 pessoas. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.